Olá, você já teve um sonho? Às vezes o sonho, ele é um sonho estranho, que a gente já nem se lembra pela manhã. Tem alguns sonhos que são pesadelos. Já tem outros sonhos que são bons, parecem reais e até faz com que a gente mude do nosso jeito de ser, de agir em algum comportamento. Você sabia que Deus, desde o princípio, teve um sonho para o ser humano? Que o ser humano vivesse ao seu lado, vivesse em comunhão íntima com o seu Criador. E assim, logo após a libertação do povo de Israel do Egito, aquela escravidão em que dezenas e dezenas de anos o povo ficou escravizado, sem ter o mínimo de descanso, ali Deus tinha um sonho. Por isso que Deus libertou esse povo. O sonho de Deus era que esse povo fosse liberto verdadeiramente. Então, nós vemos logo depois da libertação, Deus entregando os 10 mandamentos para o seu povo. Para aquela época, aquela realidade, os 10 mandamentos era algo absurdo, era uma loucura. Porque não sei se você já ouviu dizer de um ditado que diz olho por olho e dente por dente. Ou seja, a vingança naquela época era algo comum. Passava-se de geração em geração. As pessoas vingavam-se uma das outras e já nem sabiam por quê. Estavam brigando uns com os outros. O motivo inicial já tinha até se perdido. E Deus, sabendo dessa filosofia do ser humano, da vingança, Deus deu, diante da liberdade do povo, os 10 mandamentos, para que eles vivessem um sonho especial de vida, conforme a vontade de Deus era o melhor para o povo. O texto, então, dos 10 mandamentos que nós encontramos na Bíblia, no livro de Êxodo, mostram para um povo que estava escravo, é liberto. E agora, meditando um pouquinho nos 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, eles vêm falar da nossa relação pessoal com o nosso Deus. O primeiro mandamento nos lembra que dependemos de Deus em tudo e que nós não devemos ter nenhum outro Deus, além do Deus Criador. Nada deve estar no lugar de Deus, porque se Deus está no controle da nossa vida, em primeiro lugar, a nossa vida realmente vai ter outro caminho, outro sentido. O segundo mandamento nos lembra que o nome do nosso Deus deve ser usado de maneira correta. Devemos usar o nome de Deus somente para adorá-lo, orar, cantar louvores, e não para amaldiçoar ou jurar, e assim Deus quer o seu nome santo, santificado. O terceiro mandamento é interessante, porque Deus chama atenção a algo que hoje tem se perdido e muitos têm se tornado escravos do seu trabalho. Assim como o povo estava escravizado e não tinha descanso durante o dia e somente trabalho e trabalho, até mesmo eles na escravidão tinham um dia para descansar durante a semana. E Deus, sabendo que nós precisamos do descanso, instituiu um dia para, além de santificar, de buscar a Deus, adorá-lo, também de descansar. Já imaginou se nós trabalhássemos direto sem ter esse momento de descanso? Ficaríamos doentes e viveríamos muito pouco nessa vida. E por isso Deus deu esse mandamento. E o segundo bloco dos mandamentos, que tem uma relação direta entre eu e o meu próximo, entre você e a outra pessoa, o seu próximo. Essas pessoas são tanto a sua família, pais com filhos, relação de marido e esposa, a relação com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho.
Tem a ver com aquelas pessoas que nós nem conhecemos. Esse é o nosso próximo. E esses mandamentos, quando falam da fidelidade, falam do não roubar, não matar, não cobiçar, não falar mal dos outros, tem a ver com o nosso próximo. E para resumir os 10 mandamentos, Jesus o resume no duplo mandamento do amor, aonde ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, entendimento, forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Colocando Deus em primeiro lugar, nós o agradaremos. Os primeiros 3 mandamentos nós colocaremos em prática. E se nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos, os outros 7 mandamentos, o segundo bloco, que é a minha relação pessoal com o próximo, nós colocaremos em prática então. Amarás o próximo como a ti mesmo. E assim, como a palavra nos diz, possamos lembrar que Deus nos deu os mandamentos para que nós tivéssemos uma liberdade verdadeira. E a liberdade cristã, ela vem trazer a nós algo muito importante. Não é que eu faço o que eu quero fazer, mas eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Há uma frase de Martim Lutero no seu pequeno livro A Liberdade Cristã, que diz: o cristão é o mais livre de todos os senhores e sujeito a nenhum outro. O cristão é o mais obediente de todos os servos e sujeito a todos os outros. Nessa frase nós vemos que há nos mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, algo que pela fé me faz viver de forma consagrada a Deus e agir, a fazer na prática aquilo que Ele me pede. Não será como um sacrifício, mas será um resultado do meu amor para com Deus. E aí deixa um versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Nos diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. A palavra ali do apóstolo Paulo, ele diz que mesmo ele sendo livre de tudo, espiritualmente falando, ele foi liberto por Cristo, que nos amou, que nos libertou, ele é escravo de todos. Ou seja, no amor, nós nos lançamos para o cuidado, para a compaixão com o nosso próximo. Em Romanos 13, 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Obediência a Deus em amor. A palavra de Deus cura e salva. Então hoje, em tempos que nós vivemos, mais do que nunca, Deus nos alerta a nos voltarmos para a sua palavra, para os seus mandamentos, para a sua ordenança para a nossa vida. Ele nos diz para que nós realmente lembremos das palavras dele, para que nós possamos assim viver o sonho de Deus para essa vida. Os mandamentos nos oferecem isso, basta cumpri-los. No Salmo 107, verso 20 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Ou seja, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ouvindo atentamente a sua voz, Ele nos traz cura em todos os sentidos da nossa vida. Cura da nossa alma, do nosso corpo, de todo o nosso ser. Para finalizar, meus queridos, eu gostaria de dizer a você
Sirva essa palavra de Deus. Sirva esse nosso Deus que te ama, que se importa contigo. Vamos sempre buscar fazer o que é justo, o que é verdadeiro, o que demonstra compaixão pelo nosso próximo. E assim estaremos ainda mais próximos do sonho de Deus para nós. Lembre-se daquela velha máxima, velho ditado que diz: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você. Ou seja, faça somente aquilo que você gostaria que ele fizesse. Que Deus o abençoe, que assim sejamos obedientes à voz do Senhor cada vez mais. Deus te abençoe e até a próxima.